Chegou a hora do assiste aí, Hoffman, é o Corujão 10. Não se esqueça, faça sua inscrição no canal, nos 4 canais, ative as notificações, deixe seus comentários, passeie pela nossa playlist dos Corujões antigos. Passei. Porque neste vamos falar sobre campeonato escocês. Sabe que no mundo alternativo, eu percebo, pelo menos no meu canal, que um dos temas que a galera mais gosta é o campeonato escocês. Porque lá, lógico, você tem 2 times super tradicionais, 2 maiores clubes da Europa, Celtic e Rangers. Você tem um personagem que chama muito a atenção, que é o Steven Gerrard, no comando do Rangers. E a gente tem uma história acontecendo muito legal, que é o Celtic buscando o seu segundo NA campeonato na história. O Celtic tem 1 e o Rangers tem 1. Então o Celtic quer o seu segundo NA campeonato, 9 títulos seguidos, com o Rangers se tornando competitivo pela primeira vez desde que retornou à primeira divisão, após a falência, sob o comando agora de Steven Gerrard. A sensação que eu tenho é que você demorou um pouco para fazer esse vídeo, porque o Celtic já disparou. Eu gravei. A gente fez aqui um vídeo sobre as hegemonias. Exato. A gente até citou que o Celtic... Sabe por quê que esse vídeo está sendo feito agora? Por quê? Porque no próximo final de semana tem Old Firm. Ok. Entende? Que é o penúltimo da temporada. Então vamos lá. Na classificação, após a rodada final de semana, o Celtic tem 80 pontos, 13 a mais do que o Rangers, mas um jogo a mais também. Puxa vida, então se o Rangers ganhar, vai para 10. Jogo de 13 pontos. Se o Rangers ganha o clássico e a outra partida, tira para 7. Lembrando que o Rangers venceu o último clássico, só que depois emendou uma sequência muito ruim de resultados. E aí o Celtic se aproveitou disso e abriu vantagem novamente. O Campeonato Escocês tem fase final, então os 6 primeiros colocados são 12 times da primeira divisão, 3 turnos, e aí uma fase final com os 6 primeiros colocados, onde você tem mais 5 rodadas para decidir o título, os times levam a pontuação da fase regular. Mas o que é legal falar sobre o Rangers é a forma como o clube está se reerguendo sob o comando do Steven Gerrard. Ganha a segunda divisão na temporada 15-16, sobe, e desde a temporada 16-17 é a primeira vez que se coloca como o segundo melhor time do país. Não estava conseguindo isso nas temporadas desde que subiu. Caiu na Copa da Escócia, nas quartas de final, o Celtic avançou e está na semifinal. Avançou na Liga Europa, onde o Celtic caiu. O Celtic caiu para o Copenhagen e o Rangers eliminou o Braga. Vai jogar contra o Bayer Leverkusen. Então, assim, é uma temporada de fortalecimento do Rangers, a segunda sob o comando do Steven Gerrard. E a gente vê no Gerrard o surgimento de um grande técnico, conseguindo bater de frente, conseguindo equilibrar um pouco mais as forças na Escócia. Você acha que ele renovou até 2024, porque o Klopp renovou até 2024? E foi na mesma semana. Isso aconteceu na mesma semana. Foi muito engraçado, cara. Então, acho que é importante a questão do coeficiente para a Escócia, o ressurgimento do Rangers, permitindo que a Escócia volte a ter um representante a mais. E aí, quem sabe, porque hoje é algo que ficou depois de tantos anos, né? Ficou comum, assim, não ter um clube escocês capaz de brigar, ter o Celtic fazendo número ali na fase de grupos da Champions, por exemplo, mas a gente chegou a ter momentos interessantes dos dois, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, e nessa década, boas participações. Nessa década mesmo, o Celtic ganhou do Barcelona, né? Exatamente. Foi 1x0? 2x1, né? 2x1? 2x1, tava falando com o Bira hoje. É aquele jogo que usam muita estatística do jogo, print das Isso, estatísticas. o Celtic teve 20 e pouco por cento de posse de bola. E quando a gente olha para esse jogo que a gente fez na rádio. Nossa. E aí, olhando ainda para o Rangers, no comando de ataque, vice-artilheiro do campeonato, Jermaine Defoe. Então, o Jermaine Defoe é o vice-artilheiro do campeonato escocês, atrás do Hudson Edouard, que é um centroavante francês, saiu da base do Paris Saint-Germain, é bom jogador. Fez bons torneios de base pela seleção. E ele é bom jogador, é realmente bom jogador, Eduardo, é a referência ofensiva no Celtic, que é treinado pelo Neil Lennon. Sobre o domínio do Celtic, sobre esse período incrível de conquistas. Teve nessa reta final o Brendan Rodgers. Sim. Então, digamos que foi o que atingiu aquela temporada de números espetaculares com o Brendan Rodgers no comando. Fui checar a data do jogo aqui, 7 de novembro de 2012, Celtic 2, Barcelona 1. Isso. Foi isso. Daquelas estatística absurda. Um dos gols foi do Wanyama, que acabou de ir para a MLS. Sim, vai jogar no Vancouver Whitecaps. No Montreal Impact. Montreal Impact. Essa coisa do coeficiente é interessante, né? Porque aí você tem 2 caminhos. Você vai ter o caminho do campeão e o caminho dos não campeões. Então você tem 2 rumos aí, um para quem ficar em primeiro e um para quem ficar em segundo.
E o que aconteceu? O Rangers indo para segunda, o Rangers faliu. O Rangers foi para a 4ª divisão e demorou 4 anos para voltar para a elite. Um a mais do que deveria. Passou 2 na segunda. Você não tem o Rangers na Europa, e queira ou não, o Rangers podia não chegar longe, mas guardava os seus pontinhos. Sim, e a sim. participação escocesa na média, ficou só o Celtic. Então o Celtic não consegue carregar sozinho o coeficiente da Escócia. Então foi perdendo até ter só uma vaga. Então no próximo campeonato já são 2. É sempre bom lembrar, é sempre pro campeonato que vem. Então não é que a próxima temporada vão ser 2 times, mas na seguinte já. Então já é um incentivo importante, como a Holanda, por exemplo, conseguiu recuperar sua vaga direta agora também, com participação do Ajax, dos outros times também. Então essa questão do coeficiente ela é muito relevante. E o grande nome, o Gustavo vai gostar dessa, né? O grande nome do Rangers, nesse confronto com o Braga, foi quem? Yanis Raj, que é filho do grande George Raj. E é uma das referências criativas do time. Tem Jermaine Defoe na frente. Da ótima campanha que a Romênia fez no último Europeu Sub-21. Né? Agora, como vocês enxergam essa carreira do Gerrard? Eu vejo ela com... Ele está construindo... Ótimo, exato. Porque ele está construindo a carreira em um campeonato onde ele comanda um dos 2 gigantes do país, conseguiu subir a competitividade dessa equipe. Quando eu assisto os jogos do Rangers, eu vejo um time muito bem organizado em campo. É uma característica do campeonato escocês. Você não vê jogos técnicos, você vê sempre jogos muito equilibrados, mas organização tática. Para mim, assim, é uma das referências de futebol escocês quando você me pergunta, organização tática. Essa semana, por exemplo, eu assisti o jogo do final de semana, né, do Slavia com o Sparta Praga, Campeonato Tcheco. Organização tática lá, não. Você não tem. Você tem um jogo mais rápido, um pouco mais de habilidade, mas não tem organização tática. Apesar do Slavia ter feito grandes Champions. Né? Fez uma ótima Champions League, fez uma ótima Champions e dominou o jogo contra o Sparta Praga. Tá aqui no meu canal também esse vídeo. Mas no Campeonato Escocês eu olho os jogos do Celtic, os jogos do Rangers, de Aberdeen, sempre muita organização tática. Então, o time do Steven Gerrard é sempre bem organizado. É gostoso de ver o campeonato. Para quem gosta dessa parte tática, é legal esse lado do futebol escocês. E eu acho que ele está trilhando uma carreira, sabe, muito ciente do que está fazendo. Estou no Rangers, um clube grande, vou ficar aqui mais 2, 3, 4 anos, continuar aprendendo. Daqui ele parte para outro clube. Se vai ser o Liverpool imediatamente, a gente não sabe porque não depende dele. A gente não sabe se o Klopp vai ser o Ferguson do Liverpool também, né? Se o Klopp vai querer criar uma dinastia, ficar anos e anos, ou uma hora vai se encher. E também se ele vai dar esse salto diretamente para o time principal do Liverpool. Acho que aí vai depender muito do que vai ser o sucesso dele no Rangers ou não. Então, mas aí eu já acho que ele assumiu, que ele deu um passo sem volta, no sentido de não vou assumir clube, não vou assumir o sub-20, isso, não voltarei ao Liverpool comandando o outro time do principal. Se o Liverpool, vamos supor, encerra um ciclo com o Klopp, que tem tudo para ser um grandíssimo ciclo, o melhor do Liverpool, pelo menos desde os anos 80, que foi a última grande era do Liverpool. Já é esse período do Klopp. Se você encerra isso e dá nas mãos de uma incógnita, é um peso grande. Então eu não sei se vai ser esse o salto. Talvez a exigência para essa sequência de trabalho seja de um status que o Gerrard ainda não tem atingido. Isso a gente vai ter que esperar para ver. Você sabe que tem um personagem, passagem pelo futebol brasileiro que trabalha com o Gerrard? Quem? Michael Beale. Não, verdade, ex-assistente técnico do Rogério Ceni. O Rogério trouxe para cá. Porque ele trouxe do Liverpool, né? O Michael Beale é do Liverpool e o Steven Gerrard conhece de lá. Então eles se conheciam de lá. E hoje o Michael Beale é auxiliar técnico do Gerrard. Então você pode ter alguém que passou aqui pelo futebol brasileiro fazendo uma carreira interessante também na Europa. Né? E sobre essa carreira do Steven Gerrard ainda, a gente começa aqui já a projetar, né? Imaginar o que vai acontecer. Então o Jürgen Klopp, seguindo vitorioso no Liverpool, cumprindo o seu contrato, o que o Gerrard precisaria para ser o seu substituto? Eu acho que se ele seguir nessa toada de crescimento do Rangers, de equilíbrio com o Celtic e conquistar o título do Campeonato Escocês, a gente está falando de um campeonato que tem a sua importância dentro da Inglaterra, dentro do Reino Unido, dentro da cultura britânica. Então, assim, uma coisa seria ele trilhar essa carreira, sei lá, comandando o Copenhague, na Dinamarca. O impacto seria muito menor do que pode ser com o Rangers na Escócia por conta de toda a comunidade. Agora, foi legal você citar o Aberdeen, né? Porque a gente tem que falar, você não pode falar de Escócia sem falar de Sir Alex Ferguson. O último campeão antes de Celtic e Rangers sob o comando do Alex Ferguson. Tudo isso pode dizer que é difícil você não enxergar o Gerrard no Liverpool, o Xavi no Barcelona.
Mas Esses olha grandes quem é o ídolos. técnico do Celtic hoje. Quem substituiu o Brandon Rodgers? O Neil Lennon, que é um ídolo do clube também. Na prática, o que está acontecendo é, estamos ficando velhos. Vocês também. Também. Então a gente vê o Neil Lennon, técnico do Celtic, o Zidane, lógico. É legal, mas o Neil Lennon ele tem uma identificação gigantesca com o Celtic. Foi o substituto do Brandon Rodgers. É lógico que todo mundo tem essa, Já estava na comissão essa técnica. dificuldade no primeiro momento de aceitar ou de entender aquele ídolo como treinador. Sim. Mas acho que o Zidane virou bem essa chavinha, né? Não, virou com moral, né? Porque os caras são apaixonados pelo... É aquela coisa da admiração que você tem pelo personagem, então isso já é... Você Só ajuda conquistar o respeito do vestiário, ajuda a muito. impor um respeito É. que a admiração às vezes faz com que a gestão do elenco seja mais fácil, entre aspas, pelo reconhecimento que existe. Fácil acho que nunca é. Ao mesmo tempo, o conhecimento de experiência de vestiário, quem esteve, jogou, fez a carreira toda, foi um líder, vai saber administrar isso ou vai ter a experiência disso que outros não vão ter. O Lampard, por exemplo, fazendo um bom começo de trabalho no Chelsea. E acho que o Lampard é um bom ponto. O Lampard não teve problema em pegar um time da Championship, por exemplo. É isso. E na boa, tem técnico que sai da Escócia e vai para o Championship. Tem alguns. Claro. Acontece. A comparação de nível, às vezes, Sim, não é eu tão acho que absurdo. pode ser um passo também pro Steven Gerrard. Chegar na Inglaterra em um clube menor, por exemplo, não vejo como um problema. É que ele está em um clube que vai lhe possibilitar, se ele quiser, cumprir o contrato que tem brigando por títulos. Sim. Não é uma realidade que acho que favorece a permanência dele até o final do contrato, quando o Klopp terminará o dele também. Agora, Escócia em Copa e Euro já tá difícil, né? Já. Então complica um pouquinho mais. Vai A jogar grande no notícia pescagem da agora? Escócia é o Billy Gilmour, que está surgindo bem no Chelsea agora. Que Mas, de repente, nasceu no mesmo mês em que o Lampard foi contratado pelo Chelsea. 2001. No mesmo mês, junho de 2001, e no mesmo mês que o Lampard foi contratado. Gilmour e McTominay já... com o Robertson na lateral. Três você já tem, né? Já tem um começo. Eu falei do Ferguson porque é uma história, é uma parte que muita gente não cita da carreira dele. Ele dirigiu a Escócia na Copa de 86, né? Porque o Jock Stein, que ia ser o técnico, morreu. Então, numa situação de emergência, ele falou, não, eu assumiu só para a Copa do Mundo e dirigiu a Escócia naquela Copa do Mundo. Vinha com esses títulos pelo Aberdeen, ali que ele começa a sua projeção nacional e depois internacional. E uma pergunta que todo mundo sempre faz na internet. Essa é boa. Os clubes escoceses não vão jogar a Premier League porque já existiu esse debate. Hoje não parece haver a menor chance de que aconteça qualquer movimento nesse sentido. Até porque eles não é que eles dizem, Premier League, guarda um lugar para mim, tô chegando. Já existiu um momento em que havia um valor maior para o futebol inglês em contar com os gigantes da Escócia. E isso fazia muito sentido. A gente falou sobre um período em que Celtic e Rangers travavam belas disputas e eram adversários que davam trabalho no continente, no cenário continental. Então, muito se debateu na época. Se não existe desafio competitivo para os escoceses no campeonato escocês, não seria mais negócio que eles jogassem na Inglaterra, como fazem times galeses, por exemplo? Mas até chegou a ter debate. Só que você não vai inserir dois times de fora numa estrutura de campeonato e falar, vai lá para a primeira divisão, e os times estão embaixo. E aí até chegou a ter papo do tipo, tá, mas e se começar um pouquinho aqui de baixo? Talvez não da última, mas de uma divisão tal. Aí não interessa pra E é ninguém. difícil, porque a gente tá falando de Celtic Rangers, mas tem o Hearts, tem o próprio Claro, Aberdeen, claro. sabe? Não é tão O efeito simples. disso pro campeonato escocês. Isso campeonato não vai acontecer. Teve uma história famosa agora de quando o Burnley se classificou pela última vez, né, para a Liga Europa. Tá brigando agora de novo para se classificar. Europa, opa! Aí sorteio, Aberdeen. Sacanagem, né? Podia pegar, sei lá, um Cluj, por exemplo, né? Escuta, depois de tudo isso, quem vai ser campeão escocês? Provavelmente o Celtic. Mas o Rangers tem a chance agora de tirar para 7 pontos e aí depois tem a fase final ainda. É só ganhar os dois jogos do Celtic e ainda ganhar Sim, os outros. e depois ainda do tem. Então Celtic assim, você ganhar. tem a chance de tirar bastante a diferença. E já que o Steven Gerrard é o ponto central desse vídeo, que o Rafa citou, o futebol inglês, eu tenho curiosidade para ver a reação que vai acontecer, o que vai fazer o Steven Gerrard com o título do Liverpool na Premier League. Teve até pessoal que sugeriu aquela maluquice, ele tem que ir lá para... Escreve ele para jogar. Levanta a taça. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem sabemos se vai ter festa. Mas eu tenho curiosidade para ver como vai ser a reação, o que vai fazer o Steven Gerrard publicamente, sabe, em relação ao título do Liverpool na Premier League. E de qualquer modo, eu acho que o Liverpool poderia abrir a temporada que vem, a próxima, com um jogo, por exemplo, Liverpool e Celtic.
Liverpool Rangers, desculpa. Para trazer em Anfield, sabe? Engraçado Para você apresentar o troféu da temporada passada para a torcida e ter o Steven Gerrard no estádio. Eu acho que seria muito legal um Liverpool e Rangers abrindo a próxima temporada com o troféu da Premier League em campo e o Steven Gerrard também. O engraçado é que a conexão Liverpool e futebol escocês é automática com o Celtic por causa do You Never Walk Alone. Sim, exato. Então, que já proporcionou grandes espetáculos dentro dos estádios. Mas hoje a simpatia com o Rangers. Assiste aí, Hoffman, também Rafael Oliveira, futebol, para falar. Calendário europeu, problemas, a temporada vai terminar ou não vai? E no meu Bertozzi pelo Mundo falamos de José Mourinho. Ele ainda é, como diria Jorge Jesus, top. Top! Tá na moda. Outro patamar. É. Ele é de outro patamar? E no Descamisados, camisas 10, porque 10 edições do Corujão. Valeu!